e não chegaram nem perto de terem personagens carismáticos com cenas legais. Não, o Dante tá carismático pra caraca. Não vem querer lacrar aqui, não. O Dante tá carismático pra caraca. Mas ele não consegue desviar do gancho que a Lady solta pra roubar o colar dele? Ah, eu sabia que você ia falar disso, Narrativano. Eu sabia. E agora eu vou citar Bleach aqui pra te ferrar. Porque eu já sabia que tu ia falar de Power Scaling. E o Ichigo? O Ichigo lá com o poder do Rei das Almas, rápido pra caralho, batendo de frente com o Yhwach. E aí vai lá o Askin e deixa o Ichigo que nem um tapete? Fala galerinha, como vocês estão? Então galera, o Narrativano fez um vídeo aqui sobre Devil May Cry e aqui no título está: chorei de tão ruim que foi. Eu não estou suportando mais. Uns tempos atrás eu postei um vídeo falando dos furos de roteiro de Bleach, onde o Narrativano me refutou. Em muitos outros ali, eu achei que ele passou um pano, como por exemplo, no pai do Ichigo, que é um safado, e que deixa Karin e Izu se ferrar e quase morrer toda hora. E eles passam um pano pra caralho pra Bleach também, e eu falo mesmo. Já avisei que vai dar merda aí. Então hoje eu vou reagir aqui a esse passador de pano de Bleach, que é o Narrativano. Inclusive eu gosto muito do canal dele, eu acho que o cara faz umas análises de mangás assim como poucos fazem, sabe? Inclusive ele traz muitas informações de mangás, de como os japoneses fazem para aqui nós brasileiros. Então eu acho realmente o trabalho incrível e louvável. Então inscrevam-se lá no canal dele e vamos ver aqui que rank eu vou dar para esse vídeo Narrativano. Será rank C de canalha ou será rank SSS de super safado surfador? SSS. Como sempre eu sou o Massa, que a gente faz análise de mangás, animes e coisas relacionadas, tretas também. E vamos lá, Narrativano tentou lacrar em cima de Devil May Cry e se ferrou. This party's getting crazy. Devil May Cry 3. É muito bom, mano. É a cena de abertura do Devil May Cry 3. Devil May Cry, uma das franquias que marcou o público na época do PlayStation 2, graças a seu gameplay frenético e todo estilo que seus personagens exalam. Vale ressaltar que o Dante também é um gostoso, e isso faz muita diferença, porque os caras também são gostosos. As meninas são gostosas, os caras são gostosos. Fazem diferença. Sejam eles os movimentos, golpes, cenas, tudo é feito pra ser exageradamente irado, com aquela pitada de irreverência aqui e ali. Isso fez geral ficar animado pra animação da Netflix. Afinal, o que sempre importou pra maioria do público em Devil May Cry não era necessariamente a história, mas sim a forma estilosa que ela era apresentada. Muitas pessoas falam que Devil May Cry não tem história e tal, mas Devil May Cry tem história. Só que ela não é contada de modo tão ortodoxo quanto outros jogos hoje em dia. Isso também é uma coisa boa a se falar sobre Devil May Cry. Ele tem a história, só que o gameplay brilha tanto que as pessoas esquecem da história às vezes. Às vezes é meio bobinha, a do Devil May Cry 3 é cinema. Absoluto cinema. Então, era só o diretor e roteirista não quererem aparecer mais do que esse conceito original da série. No mínimo, se fizessem personagens carismáticos com cenas legais, já seria suficiente. Personagens carismáticos com cenas legais. Isso já tem na série, caralho. Só que a Lady, ela é feita pra ser uma desgraça mesmo, tá? Se você percebeu, a Lady é feita pra você se irritar com ela. Já o Dante é carismático e maneirão, pô. Pra muita gente. Pois é, mas adivinha o que aconteceu? O diretor e o roteirista quiseram aparecer mais do que a história, trama, personagem, cena, enfim, eles queriam ser o centro das atenções. E não chegaram nem perto de terem personagens carismáticos com cenas legais. Não, o Dante tá carismático pra caraca. Não vem querer lacrar aqui não. O Dante tá carismático pra caraca. O resto dos personagens também são legais. Inclusive o Enzo, que é um personagem bem ele tem o carisma dele. Então tem personagens carismáticos também. A Lady não é carismática não. Mas não vem querer lacrar aqui não, Narrativa. Não vem querer falar que o Dante não é carismático não, que ele é puro carisma. Criando uma das animações mais fracas que eu já vi na minha vida.
E nesse vídeo eu vou analisar narrativamente da melhor forma possível para você entender por que ela foi mal escrita e por que também talvez você tenha gostado mesmo assim. Me explique! Eu não vou comparar com jogos, comparar as mudanças do Dante e tudo mais. Vou analisar a série como algo isolado. Isso também é um dos problemas dos fãs criticarem tanta série. Não é que eu não concorde que não tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Só que a narrativa de jogo e uma narrativa de série é diferente. Até porque geralmente a série sai anualmente. Muitas delas, sabem? E o jogo não, pô. O jogo sai daqui a 5 anos. Então a série tem que ser feita pra sempre deixar um gostinho de quero mais. O que vai acontecer depois. O jogo pode se encerrar em si mesmo e voltar depois. Isso que muitos fãs não entendem, mané. Eu defendi algumas coisas dessa série. O pessoal falou, passando pano. Eu não, cara. Não, cara. Tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque eu zerei o Devil May Cry 4 lá em 2009 e joguei um pouco do 3 antes disso. Eu gosto da franquia de longe, sei de algumas coisas. Narrativano, faça um favor a si mesmo. Tem versões atualizadas aí do Devil May Cry 3 em Full HD, 60 FPS. No PC, então, deve ter um monte de mod. Vai zerar esse jogo, seu canalha! Como até hoje você não zerou Devil May Cry 3? Vai zerar esse jogo logo, agora! Mas eu não sou fã, não tive contato suficiente. Por isso, creio que minha opinião vai ser bem mais neutra nesse quesito. Não vou nem puxar saco porque eu sou fanboy e automaticamente gosto de qualquer porcaria que lancem da franquia. Muito bom! Nem vou ser o fanboy hater que odeia tudo que muda 1% do material original. Então já deixa aquele likezão maroto pra fortalecer e vamos lá. Dá o like no vídeo dele lá, dá o like no meu vídeo também e bora lá. Caraca, esse vídeo vai ter 1 hora, mané. Caralho, mané. Vamos começar com um ponto forte para a maioria das pessoas que gostaram. As cenas de ação. Acho que as cenas de ação em geral foram ok, algumas boas, outras fracas, mas aceitável na maior parte do tempo, principalmente quando os personagens não podiam usar as pistolas. Mas por que isso, usar pistola, foi um problema? Existe um negócio chamado Gunfu, ou Arma Fu, um estilo... Gunfu é o que o John Wick faz, meu parceiro. Bate, tira, pá, pá. Tira na cabeça, tira no peito. De luta fictício de coreografia que usa pistolas para fazer lutas dinâmicas como se fosse o Kung Fu mesmo. Recentemente, John Wick deixou isso em evidência. Pessoalmente acho isso muito legal, e é uma ótima forma de deixar dinâmicas lutas de armas à distância. Mas nessa animação, infelizmente, não se utilizaram disso. Os personagens ficam só atirando parados, ou andando de forma nada dinâmica, sem variação. É literalmente eles andando e pou, 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 pou. Então, infelizmente, essa parte, como coreografia de combate, ficou bem decepcionante. É porque, no caso, a Lady, ela não tem armas, diferente do Dante que pega várias armas durante os jogos. Ela é uma pistoleira, vamos dizer assim. Ela é uma gunslinger. Então, nos jogos, claro que eles se aproveitam mais disso, né? Porque dá pra fazer ângulos de câmera, pá, mais orçamento. Na série fica mais parado, ela dá uns mortais, mas realmente não tem tanta coreografia de tiro assim não. Até porque temos outros momentos que mostram criatividade. A cena dos caçadores indo atrás do Dante no apartamento dele foi realmente legal. Como o protagonista não podia matar os personagens, a equipe teve que achar diversos modos legais e diferentes de nocauteá-los. Por isso, foi uma cena bem criativa em geral, onde além de finalmente mostrarem os poderes do Dante, depois de uns 40 minutos de exposição barata de pessoas falando do... Pô, foi 40 minutos? Não, calma lá. Esse aqui é o primeiro episódio ou é o segundo episódio? Esse é o segundo... É o episódio 2, né? Ou é o episódio 1? Caralho, agora eu não lembro. Episódio 2. Teve o primeiro episódio onde teve ação. E teve esse segundo episódio aqui. 40 minutos nada, pô. 10 minutos. Foi metade do episódio, se eu não me engano. Que o Dante é capaz, mostra a personalidade brincalhona dele, e por aí vai. Não só a luta demonstrou isso, mas as coisas um pouco antes e um pouco depois dela. Muito como bom. A forma que o Dante usa o Enzo de isca, ou a conversa com o caçador que fala das filhas. Ou seja, a luta tem momentos diferentes que geram situações diferentes para serem solucionadas de formas diferentes. E esses momentos apresentam mais do personagem, tanto de quem ele é, quanto as suas capacidades e a trama geral. Caçadores estão muito atrás bom. do Dante. Com algumas pequenas modificações poderia ser até a cena introdutória da série, seria muito melhor do que aquela enrolação enorme que a gente teve. Alguns outros elementos tiveram coisinhas legais também, como o Dante na moto perseguindo o coelho, pegando a espada do fogo e do vento, jogando a motoca na cara da planta. Isso aí tudo é porque ele não jogou Devil May Cry 3 até o final e entre os outros jogos. Ele falou que jogou um pouquinho do 4. São referências aos jogos. Por isso, talvez tenha ficado um pouco confuso pra ele, questão narrativa.
porque a série faz várias referências aos jogos em momentos diferentes, né? Que os jogos acontecem, sei lá, na floresta. Aí acontece na perseguição de moto. E aí, eu acho que o Adi Shankar, que foi o produtor, quis colocar essas referências no meio da ação. Porque não ia dar pra colocar, sei lá, o Dante indo pra floresta, lutar. E aí fez um amálgama. E aí talvez narrativamente, pro narrativano, não tenha feito sentido pra quem é fã e pegou as referências, talvez tenha feito mais sentido. A batalha final também foi legalzinha, com aquela cena do Enzo, a boa animação e a pancadaria. Uma pena que em vários momentos a obra não mantém consistência interna, o que pode incomodar muita gente e já vamos falar disso. A animação nesses momentos varia de boa na batalha final, pra legalzinha ou ruim durante a série, seja o 3D de baixíssima qualidade. Pô, vou falar desse 3D. Esse 3D aparece raramente, tá? E eu gosto mais das cenas 2D, mas esse 3D da moto, inclusive, aparece poucos segundos. Tipo assim, é 1 minuto. Essa cena, inclusive, é uns segundinhos. E as outras é papo de 1 minutinho. Quando o Dante se transforma no Devil Trigger, dura um pouquinho mais, mas geralmente eles mantêm um 2D. Ou os cortes das cenas que deixam elas sem uma continuidade legal. E aqui no meio bota a direção com uma baita falta de criatividade. Só no episódio 6 que eles arriscaram e ficou legalzinho. Talvez você não consiga ver a diferença disso, de uma direção ou cortes de animação que podem deixar uma luta ruim. Porque afinal, você vai ver aquilo e falou, tá, legal. Eu concordo que poderia ter mais cenas de ação melhores, inclusive com esses caçadores, por exemplo, carregando espadas também. Podia ser espadas tecnológicas, pra gente ter umas lutas de espada mais legal, porque durante os jogos de Devil May Cry a gente sempre enfrenta inimigo com espada, com escudo, e aí meio que na nossa cabeça é uma batalha de espada, contra o Agni Rudra, o Cavalier Ângelo do Devil May Cry 5, o Nelo Ângelo do Devil May Cry 1, e aqui eles poderiam sim aproveitar mais disso, ou até mesmo colocar esses monstros das foices e tal. Mas, realmente, nessa parte, eles deixaram um pouco a desejar. E aí? Mas, se você pegar algo que tem uma direção de luta boa mesmo, você percebe como essas coisas influenciam. Por exemplo, Dead Fantasy, que é uma animação de luta de fã que junta Final Fantasy e Dead or Alive. Mas pra justificar o Dead Fantasy, eles pegam as cenas que já estão nos jogos e replicam. Aí também é sacanagem, né? Pô, eu vou replicar Dragon Ball e vou falar, sou o maior gênio das lutas atuais. Os caras pegam as referências lá e copiam. Copiar até eu faço. Ou Fog Hill of Five Elements, uma animação independente focada em lutas com poderes e artes marciais. Eu prefiro colocar aqui Final Fantasy puro ou Kengan Ashura. Ou então Samurai Bebop, do que esses animes aí muito loucos aí. Mais pé no chão, Samurai X, pronto. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ver essas lutas depois. E eu também tenho um vídeo falando de como fazer boas coreografias, vai estar tudo aí embaixo. Só não vou entrar muito a fundo no assunto porque não é o foco. Então assim, Devil May Cry teve uma ação ok na média. Uma pena que, pra chegar nela, você tem que passar por episódios compostos de 70% de exposição de informação feita da forma mais barata possível. Caralho, mané. Tem vários animes aí que vocês gostam que fazem isso também, valeu? Tipo Black Clover, né? Até Naruto também faz isso, One Piece. E aí todo mundo passa um pano do caralho. Não, vou passar um pano aqui. Só que aí quando é um anime mais padrão, né? Aí a galera cai em cima. Mimimi do caralho. Quando o Oda faz, ele é gênio. Falei mesmo. Pode me chamar aí de maluco, que eu falo mesmo. Ficam passando o maior pano pra vários animes aí quando chega a hora do nosso Devil May Cry aqui da Netflix, os caras caem em cima no pau, filho. Devil May Cry é porco, é lixo. Comigo não tem lacração, não. Aqui não tem passação de pano, não. Os personagens falam sobre física quântica, ou fim do mundo, ou como Dante é forte, mas nada disso tem peso real. A série não faz nada pro espectador se interessar nesse mundo ainda, nem se preocupar com o fim dele. Afinal, a série não executou quase nenhuma técnica de empatia ou de engajamento emocional com os personagens. Claro que vai ter algum doido pra gostar, e eu não tô te ofendendo, doido, beleza? Realmente eu acho que a série não cria tanta empatia assim com o mundo em si, mas eu acho que a série também nem cria esse clima de tudo vai acabar. Eu acho que em nenhum momento ela cria realmente que tu fica... tudo vai acabar. Tu vê ali que o Coelho quer dar uma de maluco,
Mas tu sabe que não vai. Até porque é a primeira temporada. Eu acho que em nenhum momento o Dante... se eu falhar aqui, o mundo vai acabar. Tanto que na batalha final, quando ele realmente se transforma, a luta acaba. Não tem todo aquele drama. E isso é bom. Eles nem fingem que, se o Dante não dar tudo de si aqui, o mundo vai acabar. Eles nem criam esse clima. Então esse é um ponto que eu acho positivo. Eles criam essa parada, mas nem eles ligam tanto assim. Mas aí a série tá apostando na roleta russa do gosto pessoal da pessoa bater com o que tá sendo apresentado, ao invés de usar as técnicas de escrita pra fazer com que você se interesse mesmo que seu gosto não seja exatamente aquilo. Normalmente isso é feito criando um engajamento emocional de quem assiste com os personagens. E aqui não teve porque provavelmente eles quiseram se aproveitar do fato dos fãs já gostarem do Dante para não precisar fazer nada com ele, o que resultou em vários problemas que já vamos falar também. Mas aí se você gostou, quem sabe você curtiu as músicas, ou o episódio 6, que pra mim foi o melhor, ou o Sangue e Palavrões. O episódio 6 ele é diferenciado mesmo. Inclusive eu acho que metade do episódio sem fala, sabe? Então, eu gostei. Os palavrões, a galera fala muito dos palavrões. O que mais fala palavrão na série mesmo é a Lady. Eu nem sei se outro personagem fala palavrão. Um dos mercenários deve falar. Mas o que mais fala palavrão é a Lady, se eu não me engano. Visto que a série faz questão de jogar essas duas coisas na sua cara o tempo todo, chegou um ponto que eu só começava a rir mesmo. Só que, independente de gosto pessoal, as exposições da série são bizarras. Não acontecem só no início, acontecem até o último episódio. Tem uma parte muito engraçada que os soldados do governo não leram o relatório, e aí a Lady vai explicar e fazer a exposição pra nós também aqui do público. E no meio do diálogo ela começa a falar. Sparda é o único ser do inferno que nós não precisaríamos eliminar na mesma hora. Foi um cavaleiro demônio, guerreiro poderosíssimo, blá blá blá. Então, sim, tem muita exposição. Só que eu acho que isso... Eu não acho nem que a galera reclamou tanto disso. Tem uma exposição muito louca. Mas, primeira temporada, eu acho que eles quiseram apresentar tudo o que tinha que apresentar logo nessa temporada. O Dante tem irmão. O pai dele é o Sparda. Ele não sabe que o pai dele é o Sparda. E é isso aí. Ele tá se descobrindo como herói, vamos dizer assim. Pra na segunda temporada eles fazerem as cenas de ação mais legais mesmo. Porque, eu sou filho de Sparda agora. Meu sangue tá completo. Agora, quando eu derrotar um chefe, provavelmente eu vou ganhar uma arma. Porque é isso que acontece nos jogos. Então aí eles vão aproveitar mais, sabe? Vai ter mais chefes, pá. E aí eu acho que essa foi a intenção. Apresentar tudo na primeira temporada pra segunda temporada deslanchar. Eu acho que também teve um pouco disso no Castlevania da Netflix. Na primeira temporada mesmo foi mais lenta, o Drácula fez isso, esse é o Alucard. Na segunda temporada deslanchou, sabe? Porra, até a série sabe a besteira que tá fazendo. Quer outro exemplo? Lá no avião, antes do Dante liberar o Devil Trigger, o Coelho fica mandando um blá 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 pro protagonista, pra ele se sentir muito bravo e sei que lá. Mas até esse ponto da história, não conhecemos nada do drama real do Dante. Não tivemos acesso aos sentimentos do personagem, ou uma construção do porquê aquilo machuca ele. A gente vê uns 5 segundos de flashback aqui e ali e é só isso. Não, a cena do avião, então, não tem tanta empatia pelo Dante ainda, mas quando o Agni Rudra começa a bater nele, que começa os flashbacks, tu entende melhor. Essa cena na direção é melhor, inclusive. Que ele vai apanhando, aí vai tendo flashback, aí vai a mãe dele falando, tal, e aí tu cria uma conexão maior com o personagem ali. Tu entende que ele tá sofrendo. É um pouquinho de informação fria ali pra você e se vira, meu filho. Toda essa cena é artificial demais. Ele precisa usar o Devil Trigger pra salvar o vice-presidente e os aleatórios no avião, mas... por quê? Ok, ele não mata humanos, ou pelo menos evita. Mas por que emocionalmente isso é algo relevante pro personagem? Foi porque ele fez uma promessa pra mãe? Foi porque ele sempre sentiu que tinha essa responsabilidade por ter poderes diferenciados? Decidiu fazer isso agora pra provar que o lado demônio dele não define? Todas essas seriam explicações plausíveis, mas a série não aborda nada disso até... Então... minha percepção deu a entender que isso é tão intrínseco do Dante, desde o primeiro episódio, que ele não mata ninguém, que é tão intrínseco dele, que ele é uma alma boa, que ele nem pensa nessa parada. Ele vai salvar automaticamente as pessoas. Que nem na cena quando o Coelho atira com a bazuca lá. Ele quer pegar o Coelho, mas o Coelho vai bater nas crianças. Ele tipo, ele automaticamente, sabe?
É tipo quando o teu corpo reage. Um copo vai cair e teu corpo reage. Pra mim, deu a entender isso. Não precisa de explicação. Ele tendo poder, ele não tendo... É porque dentro dele, a alma dele é tão boa que ele faz as paradas sem pensar. E, inclusive, eu acho que o Coelho já reparou nisso. E tipo assim, que se as pessoas morressem ali, ele ia ficar meio mal, sabe? É o momento, e nem depois, pra ser sincero. No máximo é tipo, ele quer salvar o Enzo porque ele é o amigo malandro? Compara com a cena no final, onde ele começa a ativar o Devil Trigger depois do que acontece com o Enzo. Ali tinha sentimento, tinha drama, tinha emoção. Não tanto, né? Porque a série não foi bem escrita, mas tinha o suficiente para ser o momento mais emocionante do Dante, visto que o Enzo foi levemente trabalhado e vimos muitas cenas dele demonstrando sua personalidade, com algumas técnicas de empatia. Inclusive, o ato final dele entra nisso também. Percebeu como a cena inicial do Devil Trigger fica totalmente sem conexão emocional? O mesmo vale para a aparição do Virgil falso no início. A cena é totalmente sem sentido narrativo ou emocional. Porque ela é feita pra fã mesmo. Inclusive, ela foi feita pra fazer propaganda da série. Tem uma parada que o pessoal não pensa tanto nessas séries da Netflix, é que se a primeira temporada for ruim, as séries são canceladas. Acontece isso direto. Pô, um monte de fã falando de um monte de série. Caraca, Netflix só cancela as séries boas, porque não tem audiência. Então, como cabeça de produtor... Tipo assim, ó, vamos colocar isso aqui na primeira temporada pra chamar o público e na segunda a gente firma. É isso que os caras muitas vezes fazem. Inclusive é isso que os mangás fazem. Temos que fazer um primeiro episódio muito maneiro. Aí cria furo de roteiro e essas paradas, sabe? É apresentada como um grande boom aleatório, com uma música impactante pro Virgil, com um drama falso e Dante em choque falando "Você devia ter morrido". Pra depois nada disso importar em 5 segundos e ser só um fanservice mal feito e pra pegar o seu interesse. Ou então foi um fanservice bem feito, porque ele conseguiu pegar o interesse. O tanto que de edit que teve no TikTok com isso aí, meu irmão, tu não faz ideia. Então foi pra chamar atenção sim. Narrativamente pode não fazer tão sentido, mas marketing, os caras manjaram de marketing demais. Porque a série sabe que é incapaz de manter uma continuidade coesa por mais de 3 minutos. Tudo só acontece na série, sem motivo relevante algum, e quando querem dar um motivo de continuidade, ficam literais 15 minutos explicando sobre mundos quânticos. Então acaba que o próprio Dante nem tem profundidade ou desenvolvimento na série, além de também não ser legal. Ele não é o cara legal, é mais... Não, ele é legal sim. Não, tá tentando lacrar. Lacrar aqui não, narrativa... Ele é legal, ele tem carisma. O cara tem carisma, pô. E tem uma parada também que, embora não seja pra comparar o anime diretamente com tudo, com os jogos, o pessoal já sabe muito do Dante. Então, eles quiseram apresentar outros personagens. Eles quiseram apresentar mais o mundo do que o Dante, no caso. Mas, não me incomodou porque eu já sei do Dante. Mas imagino que talvez quem não conheça fique meio... Qual é desse cara? Ele só é muito estiloso. E nessa primeira temporada, talvez... ele só seja isso mesmo, muito estiloso. Um bobo poderoso. A única cena que pega a parte irada dele é a invasão na casa, como comentei mais cedo. Fora que fiquei em dúvida de... A cena do avião também é muito boa, tá? A cena do avião é a mais braba da série. Quem era o protagonista da série, ele ou a Lady. E esse é um ótimo momento pra falarmos da Dark-Con. Mano, que grupo horroroso. O design é bem zoado, mas isso é relativo. O design, pra quem não pegou a referência... Pô, Narrativano, eu acho que tu é mais velho que eu, tem que pegar as referências. Em toda a série teve referências a outras obras da Capcom. Uma dessas obras é Capitão Comando. Essas armaduras são uma referência a Capitão Comando. Joga aí no Google depois, Capcom Capitão Comando. A série toda faz referências a franquias da Capcom. E essa foi uma das referências. Fora que a série também faz várias homenagens aos anos 2000. E as roupas dos anos 2000 eram assim. Tinha essa paleta de cor. Então foi uma referência. Eu não achei tão ruim, não. Eu acho que tem anime que exagera muito mais. Mas não é a minha preferida, não. Realmente. O que não é relativo é o fato deles serem uma enorme perda de tempo. Eles acabam tendo muito tempo de tela e diálogos e não servem pra nada. A história nem tenta fazer você se importar com eles. Eles querem que você só acredite que eles são fodões capazes de capturar todos os caçadores de demônio com facilidade, mas a única que faz algo é a Lady. O resto só ocupa tempo de tela.
Eu concordo com ele. Eles não ocupam tanto tempo de tela assim não, na real. Eles nem perdem tempo fazendo cena de ação com ele. Mas sim, eles perdem um pouco de tempo de tela assim. É pro trauma da Lady, pô. Serve isso pro trauma da Lady depois. Pra ela é importante. E morre de forma patética lá no prédio. E aí a Lady fica, não, meus amiguinhos. Pra ela Só que a série em nenhum momento cria conexão emocional entre eles. Bem pelo contrário, a Lady parece nem gostar deles por serem uns inúteis. Não tem nenhum diálogo pessoal da Lady com eles, ou qualquer relação dela com os personagens, fora estar em algumas missões juntos, onde ela faz tudo e eles ficam no camburão. Além de toda essa perda de tempo com o grupo, quando eles morrem, também temos ali o drama do casal, e a mulher chora, e meu Deus, como isso é triste, sendo que, novamente, ninguém liga. Esse não é o foco da história. Isso aí eu concordo, ninguém ligava não, mas foi tão rápido também, tipo, que eu nem me importei tanto não. Esses personagens não foram desenvolvidos, esses personagens nem foram apresentados de fato, só ficaram lá. Cadê eles agindo? Cadê eles sendo relevantes? Não tem nada disso. Fora que eles tomam tanto tempo de tela que os verdadeiros antagonistas que participam da ação, os demônios chefões lá, não tem tempo nenhum pra se tornarem mais marcantes. Pô, mas eu acho que a série tinha uma noção dessa também, que eles nem quiseram fazer esses personagens tão marcantes assim. Eles já, na minha percepção, a direção já teve percepção, esses personagens que não são importantes, vamos usar ele para ter um final, sabe? Vamos usar ele durante a trama para ter um final. Porque também eles nem gastam tanto tempo de tela assim com eles. Eles gastam mais com o Dante e com a Lady mesmo, sabe? Então, a minha percepção. Mas não é algo bom na minha percepção também não. Meio que foram desperdiçados. Poderiam ter melhores cenas com eles também. Então ficam aqueles dois Onis burros, o Metamorfo, a Planta e o Cavaleiro lá só lutando e falando trivialidade. Pô, se trocasse o tempo de tela dos dois, talvez os personagens que são realmente relevantes para cenas de ação e pra trama também, poderiam ter tido momentos que nos fizesse ficar mais interessados, ao invés da série só se segurar em algumas cenas de ação legais. Concordo. Sinceramente, tudo que envolve a Dark-Con foi horrível. O que nos leva a falar da Lady em si. Ela foi uma personagem ok em relação a... Ela, na minha percepção, a Lady foi, nessa primeira temporada, ela foi uma personagem pra fazer você odiar ela, sabe? Tipo, caralho, ela tenta fazer tudo, o Dante tenta fazer tudo por ela e ela só é uma desgraçada. Inclusive, o pessoal fala que ela tá muito diferente dos jogos. Ela tá muito diferente dos jogos. Não, ela não tá muito diferente dos jogos, não. Até metade pro final do jogo, a Lady é uma desgraçada. O Dante salva ela tá caindo do prédio, o Dante segura ela com a mão, ela dá 2 tiros na testa do Dante. Então nem venha me dizer que você não jogou os jogos, você não sabe. Aí depois tem a reviravolta dela e ela vira uma personagem muito legal. Até aquele momento ali ela é uma chata pra caralho também, meu irmão. Então não vem passar pano não. E nessa temporada eles quiseram fazer ela só chata, pra depois, quando ela vê que fez merda, ela vai ficar do lado do Dante. Como ela foi escrita dentro da série, mas como personagem foi chata pra caramba. Eu concordo. Vamos explicar isso aí. As cenas dela, em geral, foram aceitáveis. A verdadeira protagonista da série, na verdade, né? Já que aparece mais e é mais desenvolvida do que o Dante, pelo visto. Porém, existem algumas coisas bem... Verdade. Tenho que concordar com isso. É isso aí. Bem estranhas que a envolvem. Além dela falar muito palavrão pra mostrar, como a série é madura... Não, eu acho que inclusive ela fala palavrão pra você ter mais raiva dela. Tipo, caralho, tira essa mulher daí. De verdade, eu acho que eles quiseram que tu tivesse raiva dela. Que é uma questão de gosto pessoal, e que por isso eu não vou entrar muito, acaba que ela protagonizou diversos momentos que simplesmente quebraram minha suspensão de descrença. Por exemplo, o Dante consegue desviar de tiros como se eles estivessem basicamente em câmera lenta. Tem força e resistência para facilmente aguentar um mega soco de um homem de 250 kg com um braço mecânico, e enfim, o cara é todo absurdo de forte e rápido. Mas ele não consegue desviar do gancho que a Lady solta para roubar o colar dele? Eu sabia que você ia falar disso, Narrativano. Eu sabia. E agora eu vou citar Bleach aqui pra te ferrar. Porque eu já sabia que tu ia falar de Power Scaling. E o Ichigo? O Ichigo lá com o poder do Rei das Almas, rápido pra caralho, batendo de frente com o Yurrabarra. E aí vai lá o Askin e deixa o Ichigo que nem um tapete. Agora passa o pano aí pro Ichigo também. São coisas que acontecem em todas as obras.
Só que aí, nas obras que vocês gostam, vocês passam pano, não é? Por que o Batman bate no Superman? Me explica. Roteiro. Por que o Stigo apanha que nem um corno lá tendo o poder do Rei das Almas? Roteiro, pô. Me explica por quê, caralhos. O Stigo, que tem super velocidade e o caralho todo, não consegue desviar dos golpes lá na guerra lá de Karakura, os caras ficam parados esperando. Passa o pano aí nesse cara aí agora também. Passa o pano aí, ó. Aí, ó, tô ferrando narrativando. A coisa mais importante que ele tem na vida e a memória da sua mãe? Depois ela dá uns tiros nele e ele não consegue desviar mais também? Ele toma um chute e quase é nocauteado. Ela empurra o demônio cavaleiro chefão lá com uma facilidade enorme, enquanto o Dante tem que começar a ativar o seu Devil Trigger para conseguir empurrar o bicho com esforço. Qual cavaleiro demônio que tá falando? O Cavaleiro Anjo? Na última luta, se for esse, na última luta o Dante lutou sem se transformar, pô. E vale ressaltar também, né? Vale ressaltar que vocês sabem que o anime tem falas, né? Que a armadura é especializada para lutar contra demônios. E as armas da Archon é especializada também para lutar contra demônios. E faz parte da cena de ação. É tipo a Sakura lá na guerra, o Naruto lutando, sei lá, com Madara. Se ficar nessa loucura de power scaling, meu parceiro, toda obra que tu assiste provavelmente não vai fazer sentido nenhum. O Batman batendo no Superman, o Naruto apanhando de algum personagem random em algum momento da série, o Sasuke fugindo da explosão lá do Deidara. Como ele fez isso? Tudo é roteiro, meu parceiro. Tudo é roteiro. Só que eu não passo pano, você passa pano. Basicamente, quem derrota todos os chefões, inclusive o vilão final, é ela. E sinceramente, eu não ligo pra mudança de protagonista. Por exemplo, Scott Pilgrim na Netflix mudou o protagonista pra Ramona, e eu gostei da série. Pois, esse Scott Pilgrim aí, ele deu mole porque essa animação específica é feita pra quem viu o filme e pra quem leu a HQ antiga. Então, pro novo público, não fez muito sentido, porque mostrou o ponto de vista dela do que aconteceu durante o filme e as HQs, no caso. Mais isso, né? Tipo, o outro lado da história. E aí, pra quem viu, pegou a referência. Pra quem não viu, ficou só confuso. Sério, fora o final lá. Tem análise aqui no canal pra quem quiser ver. Mas aqui só ficou mal escrito. Se liga nisso, a personagem xinga o Dante de tudo que é nome. O ser mais insuportável das duas espécies. Ridículo, idiota, inútil. Vale ressaltar que na série também fica claro, como nessa cena aí, que o Dante, sei lá, se quisesse matar ela, poderia ter matado ela a qualquer momento. Só que o Dante não faz, porque ele não faz isso. Pô, fica bem claro também, né? Não é possível que ninguém viu isso. O Dante pode pegar a Lady ali facilmente umas 10 vezes. Só que ele não faz isso e abaixa a guarda. Filho da puta, e por aí vai. Prendendo ele no camburão diversas vezes, sem dificuldade alguma. O roteiro faz ela humilhar o personagem. Isso aí é exagerado mesmo. Isso aí é exagerado mesmo. Isso aí é tenso. Moralmente, verbalmente, fisicamente, na maldade mesmo. Sendo que o Dante em nenhum momento sacaneia ela e a salva umas 3 vezes. Isso tudo acaba funcionando como uma técnica de antipatia. Porque o Dante está sendo vítima de várias injustiças, e mesmo assim salva e protege seus agressores. Ou seja, ele é um cara gente boa. E enquanto a Lady está recebendo essa bondade do Dante, por assim dizer... Então, foi o que eu disse, eu acho que foi feito assim. Se não foi, é uma merda mesmo. Eles fizeram o contrário do que era pra ser feito. Eu acho que essa parada do Dante é pra mostrar que ele tem uma alma tão boa que mesmo a pessoa prejudicando ele vai ajudar. Isso é feito em vários animes. Eu sou muito bonzinho e vou ajudar o cara que me fez mal, porque eu sou assim. Aí no final o cara se arrepende. Tem um monte de clichê de anime. Ela o maltrata de todas as formas, inclusive o traindo no final. Então é muito mais provável que você vai achar que essa personagem é uma sacana e você não vai gostar dela. É isso mesmo. Enquanto eu assistia no final da série, eu tava feliz quando eu achava que ela ia morrer.
Se ela fosse uma personagem interessante, tudo isso aqui podia até funcionar, mas ela é executada da forma mais rasa possível. Não vemos o interior dela emocionalmente, só vemos coisas literais, como o flashback. E olha, tem muito mais flashback dela do que do Dante, inclusive. E isso aí eu acho que foi feito de propósito, porque eles querem fazer uns flashbacks, eu acho que um pouquinho em cada temporada, pra o Dante se tornar o que nós vimos lá na frente. E ele se descobrindo um pouquinho a cada temporada. E eu acho isso uma percepção válida se for bem feito, sabe? Se não for, tu vai ficar meio confuso. Mas nessa primeira temporada, eu acho que eles conseguiram destacar as características boas do Dante. Ele é um cara maneiro, é estiloso, carismático, forte pra caralho, e ele é bondoso. Ele é bondoso pra caralho. Ele não é um problema em si, é um flashback ok. O episódio 6 faz um bom trabalho nesse quesito, em especial na representação lá do coelho. Mas acaba sendo só informação e não emoção. E não vemos essa emoção preencher a personagem de verdade. Ela fica em apenas uma nota, repetindo o mesmo som. Eu concordo. Sempre, sem nenhum outro instrumento para criar uma harmonia, melodia ou ritmo. Ela não tem dinâmica com nenhum outro personagem. No máximo ela tem 5 segundos ali no final com o vice-presidente e mesmo assim ficou super raso também. Ah, e aqui fica uma dúvida. Concordo. O que aconteceu com aquele amigo de infância dela? Ele só tava ali porque, sim, não serviu mais pra nada? Se ele não era relevante pra história de forma alguma, por que tava ali? Por que ganhou o foco que ganhou no episódio 6? Não era melhor ter usado essas cenas pra desenvolver a relação dela com o pai e a mãe? Eu sei porque ele tava ali, porque... Primeiro que ele não existe nos jogos. Até onde eu lembro, ele não existe. Ou ele existe? Caraca, agora eu confundi. Me comentem aí nos comentários. Porque Devil May Cry trabalha muito esse lance de família e irmãos. Família e irmãos. E aí colocaram essa representação aí pra fazer um espelho dela com o Dante. Já que o Dante não se dava bem com o Virgil, né? Na maior parte do tempo. No caso, assim, a Lady tinha um irmão que se dava bem e já não se dava bem com o pai, certo? O Dante não se dava bem tanto assim com o irmão e nunca conheceu o pai. Foi pra fazer esse pequeno paralelo, na minha opinião. Posso estar errado. E aí eles ficaram de boa, sabe? A Lady tinha um irmão de boa, o Dante não. O pai da Lady é um desgraçado, o do Dante salvou o mundo. E a mãe era maneira das duas. Eu acho que foi pra fazer esse paralelo, mas eu acho que ele vai aparecer na segunda temporada. Que era um ponto principal do drama? Enfim, talvez você possa dizer: beleza, narrador, entendi que ela é um personagem chato, mas reclamar dos feitos dela na obra é coisa de nerd, não tem nada a ver com qualidade de escrita. E você não tá necessariamente errado, mas não é tão simples assim. A série acaba sendo super inconsistente com a capacidade dos personagens, de um jeito que vira a famosa frase conveniência de roteiro. Claro que em algum nível, quebra de lógica existe em toda a obra. Já vou citar aqui Bleach novamente, filho. Como, por exemplo, o Byakuya, que tem que, proteger as regras da Society. E uma das regras lá é capitães não lutam entre si. Aí o caralho do Zaraki provoca ele em 2 minutos e ele parte pra cima do Zaraki. Ó, parabéns, hein, Byakuya. Passa pano também pra esse cara aí agora. Tentou lacrar, mas eu estou aqui. Eu quero ver o circo pegar fogo. Isso não é um problema em si. O que é relevante é a série te pegar emocionalmente pra você ignorar isso, ou serem quebras rápidas e pequenas, talvez com algum contexto cômico ou sentido explicação contextual por trás da situação. Aqui, às vezes, o Dante parece ter a força de um adolescente humano normal e nas outras do Super-Homem Prime. E a Lady, que é a humana, é quem realmente parece ser filha de Esparda, não só pelos feitos dela na história, mas pelas suas capacidades bizarras. Então, tem a armadura, logicamente, que eu acho que ele esqueceu, né? Eu acho que tu esqueceu que... De verdade, não tô sendo irônico não, nem de deboche não. Eu acho que tu realmente esqueceu que eles citam, né? Que essa armadura amplifica a força e o cara e tudo. E outra parada é que ela mesmo fala. Ele fala, você não é... Ela fala, você é um demônio. Aí ele fala, eu não sou o demônio. Aí ela fala, você luta exatamente igual a eles. Que nem um louco, sem táticas e tal. E essa é a desculpa que a série dá, né? Pra deixar ela dar uns golpes nele. Mas mesmo ela dando esses golpes, fica claro
que ele tava brincando com ela. Fica muito claro, pô. E pelo seu tempo de tela. Se você não tá muito engajado emocionalmente com a história, quando você vê esse tipo de contradição gritante na sua cara, começa a incomodar, você sai da fantasia, começa a se questionar. Vira o famoso que mentira ou que forçado. Mas ok, segue o roteiro, não é a pior das coisas, mas quando você vai juntando com os outros problemas, fica meio desesperador, nada se salva. Se prepara porque os problemas não acabaram. Bora lá, vamos lá. Agora chegou a hora do invocar o Maligno Mats, o Mats Maligno. Até o momento, conversamos de diálogo expositivo, de desenvolvimento de personagem, organização da trama, ganchos emocionais, coreografia de luta, mas ainda temos que falar de um outro elemento importante, o diálogo em geral. Além de toda a exposição que já conversamos, o diálogo mesmo é muito fraco. Os personagens parecem não falar nada de verdade, nada sai de fato da alma do personagem, e sim da caneta do roteirista para que eles sejam marionetes úteis. E isso é uma grande diferença de bons autores e autores medianos e ruins. Todos bons autores dizem, meus personagens ganham vida e agem sozinhos, eles são pessoas de verdade. Essa é uma forma poética de dizer que Eu concordo. Concordo que os diálogos poderiam ser melhores. Concordo que realmente são bem rasos, sabe? Eu concordo com isso sim. os diálogos e ações de cada um é ditado pela essência do personagem, e que tudo que é útil para a história também precisa ser, pelo menos a maior parte do tempo, condizente com o personagem e representar a alma dele. Imagina o Kratos de God of War e o Sherlock Holmes precisando obter uma informação de um alvo. Cada um vai abordar a situação de uma forma totalmente diferente. O Kratos vai falar, garoto, procure informação. Falar e agir de modos diferentes e por aí vai. Quando percebemos esse tipo de coisa, é porque o personagem foi bem definido. Aqui em Devil May Cry, isso não acontece muito. Principalmente na hora da conversa, todos parecem unidimensionais. E eu sei que dá pra discutir esse termo, mas aqui eu tô usando na forma casual. Dante é bobo, Lady é chata e o resto é irrelevante. A Lady ficou chata mesmo nessa série. Por mais que eu ache que a intenção foi deixar ela desgraçada mesmo, porque até no final da série ela faz merda, eu acho que a intenção foi essa. Em nenhum momento ela fica, somos amigos, depois trai ele. Em nenhum momento ela faz isso. Porque eu acho que a redenção vai vir depois. Que nem o Bakugo. O Bakugo é um desgraçado, até a terceira temporada, sei lá. E aí ele muda e tu fica, caraca, o personagem evoluiu. Que nem o Vegeta. Só que o Vegeta é anime, Dragon Ball é lenda, né? Eu acho que isso vai acontecer depois. E aí eu respeito as críticas sim. Eu concordo que ela ficou chata demais. Poderia ser um pouquinho melhor mesmo assim. Mas eu acho que a intenção foi deixar ela desgraçada mesmo. Tipo, ela se fechou tanto depois do que aconteceu com ela, que ela virou monótona. Ela só tem uma intenção que é matar demônios e virou um cão do governo. Mentira, no máximo tem o Enzo, que mesmo sendo secundário, tem muita personalidade. Ele é legal. Até os grandes vilões, o Coelho e o Vice-Presidente, acabam sendo representações vazias de briguinhas políticas modernas. Tipo, então, tem crítica social que eu acho que realmente exagera. O Coelho eu acho até bem escrito, pô. Ele é um vilão bem legal, que tu compra a ideia dele. O Presidente é uma crítica social, a religiosos e tal. Não me incomodou muito, mas eu entendo também quem fala que, tipo, destoou muito de Devil May Cry. Sério? Não que os temas em si sejam novos ou proibidos de se falar, mas a técnica usada é a mais barata possível. São farpadas superficiais que em nada influenciam de fato na trama, sendo no máximo uma aproximação abstrata de um conceito contextual da série. O triste é que dá resultado, porque o ateu de Twitter, o emocionado que discute política no Twitter e concorda com a farpada, e o emocionado que discorda vão ficar comentando sobre esse lixo o tempo. Eu falo, mano, os caras, assim, tu pode falar o que quiser, mas essa série no marketing brilhou. E, tipo, é uma parada que eu já falei aqui da Netflix, mas às vezes os caras têm que apelar pra isso, pra dar engajamento na série. Porque tu vê aí um monte de série muito braba, com animação muito pica, ou série live action, tipo, e depois é cancelada, sabe? Porque pouca gente viu, é uma série esteticamente muito bonita, ou gastaram muito dinheiro, os atores são muito pica, só que aí tu vai ver, tipo, cara, o que aconteceu? Essa série foi cancelada? Por quê? Porque ou o marketing errou, tu vê isso muito em Hollywood, os caras gastam dinheirão, só que aí não tem marketing, o filme flopa também.
ou o marketing errou, ou eles fizeram os trailers do jeito errado, ou eles não conseguiram chamar os atores certos pra chamar a atenção. Eles não conseguiram chamar a atenção. E aí ninguém vê o caralho da série e a série flopa. Então, às vezes, os caras têm que apelar pra isso. Tipo o Black Clover. Vou citar Black Clover aqui. Black Clover pega todos os clichês que tu pode imaginar no mundo dos animes. Um moleque sofrer bullying, ser o único que não tem magia, e geral odeia ele, e tal. Só que funciona. Todo mundo fala, caralho, Black Clover é genérico. Só que funciona, pô. Todo mundo gosta do Asta. E aí os caras têm que apelar pra essas paradas depois. E aí é o que eu falo. Castlevania também pega muito disso. Vai que sem isso a série fosse tipo totalmente original, só que não pegasse o público novo. Porque pelo que eu vi, Devil May Cry pegou um público novo, gerou muito debate, e isso gera engajamento pra série, pô. Sabe? É uma parada a se pensar. Faz uma série totalmente fiel que não vai agradar todo mundo, mas vai agradar o público. Ou faz uma série diferente que vai agradar mais as pessoas de fora do que o público, mas vai chamar muita atenção para a marca. E aí fica o debate. Eu não sei qual é o certo exato. Todo. Então, além de receber um engajamento barato e de baixa qualidade, ele ofusca os verdadeiros problemas da série, resumindo quem gostou é lacrador e quem não gostou é tipo, sei lá, nazista. Compara isso com as críticas feitas ao governo e à política conservadora dos Estados Unidos no quadrinho de Watchmen, que inclusive tem análise aqui no canal e é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Pô, mas aí é diferente. Assim, minha percepção. Comparar com o Watchmen é sacanagem. Porque, além de Alan Moore... Caraca, eu confundi agora. Alan Moore, né? O Watchmen é de Alan Moore. Do Alan Moore ser pica. Foi um bagulho feito em outra época e muito revolucionário também. E claro, uma HQ, pô, é diferente da animação. Na animação tu tem que pensar, pô, o que o público de hoje gosta? TikTok, Instagram, explosões e tal. Naquela época o Watchmen foi contra o que estava sendo pregado no momento. Foi uma HQ de super-herói revolucionária. Hoje em dia não dá pra tu querer ser revolucionáriozão, porque tudo é lacração, ou tudo é machismo, ou é só cópia. Então os caras têm que pensar no básico que faz sucesso também, né? E eu acho que dava pra série ser melhor. Mas o cara acertou no marketing. Isso é inegável. Vou colocar aqui tudo que os fãs querem. E vou colocar aqui o que o público novo também vai achar legal. Pra conseguir uma segunda temporada. E isso os caras conseguiram, inegável. Tá bom, essa comparação talvez seja matar uma formiga com uma bomba nuclear, mas até Blue Exorcist trabalha melhor a questão de demônios não serem todos iguais e maus em essência. Jujutsu Kaisen fala um pouco da vontade de viver desses espíritos malignos, mesmo que sejam de fato energia negativa. Pô, eu acho que Jujutsu Kaisen faz isso de um modo... de fazer real. O Blue Exorcist eu não vi. Jujutsu Kaisen faz isso... negativa. Até Shingeki no Kyojin, com seus problemas, retrata o drama de povos diferentes tentando sobreviver e conviver, um deles sendo capaz de se transformar em aberrações titânicas. Parasite fala sobre a chegada de uma nova forma de vida na Terra e acaba tendo uma mensagem incrível sobre o que é ser humano e também faz a melhor mensagem ambiental. Esse aí eu nunca vi ainda não. Que eu já vi numa ficção moderna. Kekai Sensei fala sobre a mistura de imigrantes e refugiados intergalácticos e demoníacos em uma Nova York. Então, porém, há um porém. Muitas das séries que ele citou, o tema principal delas é falar disso. Do Devil May Cry, não. Do Devil May Cry, eles colocaram um tema em cima do tema de Devil May Cry. Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que foi por isso que não casou muito bem. Quando tu faz uma série que desde o começo já está proposta a falar disso, e uma série que a proposta não é essa, mas eu vou inserir... Naruto tem muito disso. Eu vou inserir um monte de coisa aqui, Alien, por exemplo. E aí fica uma bagunça. Eu acho que o problema de Devil May Cry foi porque ficou uma bagunça. Ficou uma mistura de temas ali que eu acho que não casou muito bem. E as dificuldades e caos que é lidar com isso. Psycho Pass fala sobre o controle do governo e as mentiras que nos contam. Podemos botar Devilman também na lista e por aí vai.
Esses exemplos foram só o que vieram aqui na minha cabeça. Todas essas obras trabalham mais diretamente ou indiretamente um ou diversos conceitos parecidos com o da animação de Devil May Cry, mas talvez você nem tenha percebido como esses conceitos são tão importantes ou temáticos para suas narrativas, pois elas estão bem integradas ao drama dos personagens e naturalmente conectadas ao... Eu concordo, que as outras séries a proposta da série já foi fazer isso. Ela nasceu como isso. Devil May Cry já não nasceu assim. E aí é tipo tu jogar cenoura no meio do arroz fervendo lá. Pode combinar, pode não combinar. Uva passa, pronto. Uva passa no arroz. Foi isso que fizeram com Devil May Cry e animação. Uva passa no arroz. World building e essas coisas que ficam na frente, com esses elementos virando tempero e a profundidade para ser discutida. Eles sabem que isso é como um combustível para que os personagens e o drama voem mais alto. O problema nunca foi o tema. A crítica é como ele é só mal escrito e trabalhado mesmo. Ele não se manifesta nem no diálogo, nem nas cenas. Eu concordo com isso. Inclusive isso não conversa nem com o Dante, que é o protagonista, em nenhum momento. É claro, tem momentos que ele fala assim, eu não sou um demônio, pá. E quando ele descobre que ele é demônio, em nenhum momento ele também tem que se provar que ele é, tipo, muito do bem. Todo mundo meio que sabe que ele é do bem, sabe? Então isso não casa muito com o Dante, não. Nem nos dramas é tudo desconectado e jogado. Para vermos como o negócio ficou vazio, podemos usar a cena do Metamorfo se sacrificando de exemplo. Ele fazia parte do grupo do Coelho, e todos eles maltratavam os demônios refugiados, inclusive pegando os órfãos e fazendo coisas terríveis, além de vários outros experimentos cruéis. Tudo com os demônios pobre coitados. Só que, quando a Darkcon mata geral na trairagem, o Metamorfo do nada fica puto, triste, revoltado, como se fosse o melhor amigo dos caras e se explode com um prédio pra se vingar dos humanos. Além de tudo, não tem um diálogo do Metamorfo com os demônios refugiados. Isso é verdade. O máximo que tem é ele ali tentando conversar com a Lady. Pô, você vai matar eles? Dá a entender que ele tava tentando saber se tinha humanos que compreenderiam demônios. Mas nunca foi muito estabelecido. Tipo, por isso que ele troca de corpo, ele tenta se passar por humano pra saber ali, pô, você ajudaria eles e tal. Só que não foi muito firmado na série. Tu não liga tanto assim, sabe? Isso é um insulto à minha inteligência e boa vontade. Os caras acham que eu sou palhaço assistindo a série, só pode. E se por acaso era... Eu tenho cara de palhaço? Eu sou uma piada para você? A intenção do roteirista que o Metamorfo tivesse certa proximidade desses demônios, por que isso não foi mostrado? Entra no que eu falei de terem perdido tempo com a Darkcon ao invés de desenvolver quem realmente faria a diferença na história. Concordo. Outro exemplo é o Coelho, que começa a falar dos Estados Unidos, temos também as discussões nos noticiários, ou o vice-presidente que fica falando de Deus. Do Coelho é melhor. Do Coelho é melhor desenvolvido porque exatamente todo o arco do Coelho envolve a Darkcon, que é uma organização dos Estados Unidos, e na cabeça do Coelho os Estados Unidos vai fazer tudo para manter o poder, digamos assim, e na cabeça dele ele quer matar a Darkcon, quer destruir a Darkcon, e o vice-presidente ou o presidente, porque os caras são dos Estados Unidos. Na cabeça do Coelho foi essa a percepção que me deu do que ele sentia. Deus, e no final nada disso significa nada. É só o diretor e roteirista tentando dar uma falsa profundidade na obra com uma suposta crítica social foda. Que de crítica social não tem nada e também não é foda. Concordo. Ficou meio vazio mesmo. Ele quis fazer uma crítica social, que religiosos... Também tem muitos religiosos que falam de Deus, mas não pregam o que Deus pede. Mas ficou meio vazio mesmo. Aliás, ficou totalmente vazio. É só raso, uma tentativa patética de mascarar o quanto a obra não tem nada pra dizer, nem sobre os temas, nem sobre os personagens. Parece que foi escrito através de uma discussão de Twitter, tem basicamente um bingo inteiro lá, tendo a mesma profundidade também, ou seja, nenhuma. Eu não vou nem falar de cortes ou me aprofundar na direção em geral, porque esse não é o foco do canal e nem a minha praia 100%. Mas pessoalmente também não gostei. O que posso dizer que parecia uma edição de TikTok em certos momentos. Sempre tinha que cortar pra outra cena, como se a obra tivesse medo de deixar você pensar por 10 segundos e perceber que tudo ali era só uma perda de tempo fantástica. Então, esse bagulho da direção, eu acho só que a coreografia das lutas e o apego emocional poderia ser melhor assim. Eu não me importo tanto com os cortes, não me incomoda tanto, porque eu sempre ficava, pô, quero que volte naquela cena, quero saber o que vai acontecer. E hoje, inclusive, que tem vários animes lançando,
eu acho que é um bagulho pensado mercadologicamente. Tipo, vamos fazer a parada aqui, porque senão a galera vai dropar e vai esquecer. Temos que fazer pra galera ficar. É isso. Que nem mangá. Temos que fazer pra galera ficar. E aí lá na frente a gente vê que é ruim. Naruto, tô falando de você, Naruto. Baseada de animação. Até a ação foi prejudicada por isso. Eles usaram cortes muito rápidos para mascarar momentos de falta de coreografia. Pelo menos a trilha sonora foi ok, nada a comentar. A do episódio 6 foi muito boa. E dava pra ver que eles usavam as músicas ali pra tentar te manipular. E não me entenda mal, isso é algo comum que toda a mídia faz. Mas aqui o negócio ficou tão descarado que foi triste. A invasão na faixa de Gaza, digo, no mundo dos demônios pelos Estados Unidos, tocando American Idiot. Cara, independente de você concordar com a crítica ou não, isso aqui é ridículo. É bom. Ó, mas assim, eu sou mais de boa com tudo. Tudo que a galera manda um hate exagerado, eu fico, tá, foi ruim. Só que a série pega muito dos anos 2000. Eu acho que essa série é uma série como se fosse lançada nos anos 2000. E nos anos 2000 era assim, tudo meio louco, rápido. E aí essa foi minha percepção, por isso eu comprei mais. Ou a direção era muito ruim mesmo, e eu só deixei passar. Botar a panfletagem na frente do drama da história, da catarse, de tudo. Como que você leva a sério uma cena dessa? Novamente, não é questão do tema ser polêmico, ou eu concordar com a crítica da série, ou discordar da crítica da série. A questão é ter sido mal trabalhado, mal explorado. Concordo. Usado de uma forma Eu concordo. Foi mal explorado, os temas não casam diretamente com o Dante. Eu acho isso o maior problema. Mais do que a lei de ter muitas cenas e tudo mais, eu acho que as coisas não casam muito com o Dante. O Coelho casa, mas os temas principais da série, eu acho que poderia ter um drama tipo, caralho, eu sou filho de Esparda. Isso me faz um demônio? Só isso, só focar nisso. Isso me faz ser uma pessoa ruim automaticamente por eu ter um sangue demoníaco? Caraca, agora eu sou meio demônio. Eu acho que só focar nisso, eu acho que seria mais acertado. Por isso que a gente não tem tanto apego emocional ao Dante. E aos temas que a série coloca no Dante. Eu realmente sinto que poderia ser melhor. Superficial que não conversa em nada com os personagens e seus dramas, também não tendo qualquer valor simbólico reflexivo real, visto que não teve espaço para derivarmos os significados por nós mesmos através dos sentimentos dos personagens. Se você gostou, que bom. É melhor gostarmos de algo do que não. Essa é minha regra em geral. Não deixa ninguém te diminuir por gostar ou não de algo. Pô, inclusive eu vou ser cancelado por defender Devil May Cry, porque eu sou o único que defendi alguma coisa dessa série. Não tudo, não amei. Mas eu acho que eu vou ser cancelado, mané. Não é possível. Só eu que falo assim, pô, tem que prestar mais atenção também, meus parceiros. A série tem diálogo pra caralho positivo e tu não presta atenção que a arma da Lady foi feita exatamente pra imobilizar, matar demônios? Meu Deus, né? Aí é demais também. Aí eu tenho que falar isso pros caras e eu ainda sou cancelado, mas veja bem. E isso acontece em, tipo, vários animes, várias obras, o tempo todo. Mas, aí passa um pano do caralho, né? Mas tudo bem. Algo. Talvez algum personagem foi sua praia, ou a trilha sonora, ou alguma cena ressoou com você. Talvez você curta explicações científicas para coisas fantásticas, que é algo que a série tentou fazer e eu nem comentei porque não é um problema em si, só é mal apresentado na minha visão mesmo. Outras coisas que fazem com que isso seja um problema maior. Tem vários motivos plausíveis para você ou para outra pessoa curtir. O que me incomoda não é alguém se divertir, longe disso. Minha preocupação é mais sobre o nível de qualidade de várias obras estarem caindo muito. Como uma animação nova de Devil May Cry, uma franquia querida, sai desse jeito. Sendo que já teve um anime bem mais ou menos no passado. Inclusive eu tenho que falar sobre esse anime. Quando saiu esse anime aí, ninguém deu bola. Quiseram fazer uma parada assim, mais introspectiva. Um traço bonitão, pá. Vamos fazer o emocional do Dante. Aí desenvolveu o Dante pra caralho nessa série. Pô, o Dante é uma pessoa que, mesmo com o contrato, ele vai fazer o certo em vez de ganhar o dinheiro. Papapá. E aí o caralho... Ninguém viu o caralho dessa série e ela foi cancelada. Aí essa fez o contrário, pô. Porque o pessoal que era pra ter visto essa série aí não viu. Tá vendo? Por isso que eu defendo algumas coisas dessa série. Porque os caras tiveram que colocar um monte de coisa nessa série pra chamar atenção, porque senão ia ser cancelada. E aí a gente nunca mais ia ter o caralho
de uma animação do Devil May Cry por vários anos. Inclusive, eu também vou falar aqui do Devil May Cry 4, que a galera boicotou tanto o caralho do Nero sem jogar o caralho do jogo, e eu fico puto até hoje por isso. E aí a gente ficou com quase a franquia cancelada pra sempre e ganhamos o jogo depois de 10 anos. Por isso que eu defendo o cara dessa série aí, pô. Não é porque ela é maravilhosa, não. É porque os fãs é chato pra caralho. Fizeram essa série aqui muito boa, com um Dante mais introspectivo. Ninguém viu. Ah, a série é ruim. Nananana. Fizeram essa agora que tem mais cenas melhores de ação. E tem como melhorar daqui pra frente. Nananana. Fã nunca tá satisfeito nesse caralho. Porra. Eu fico puto. Inclusive, pode comentar aí. Desculpe por te xingar, Devil May Cry 2007. Aí, parece que estamos... Aí agora todo mundo ama. Ai, eu fui muito difícil com você, mas ninguém viu esse caralho. Tendo tanto uma onda de mídias fracas que as pessoas vão se contentar com pouco. Talvez as pessoas estejam vivendo tempos tão chatos e ruins, sem a capacidade de aproveitar a vida de uma forma melhor, que qualquer escapatória da realidade já é bem-vinda. Seria essa a minha crítica social foda, tipo que Devil May Cry tentou fazer? Raramente eu desgosto tanto de algo, sempre busco procurar o lado positivo e aprender com os profissionais, mas dessa vez não teve como. Como diretor de narrativa, roteirista e profissional da área, fico decepcionado de ver algo com tanto marketing, produção e peso, com essa falta de qualidade em geral. Talvez eu tenha esquecido de comentar algum momento especialmente ruim, então bota aí nos comentários quais foram as piores cenas pra vocês. Dá like no vídeo por eu ter... Esqueceu de comentar a cena lá do avião, que é a cena mais pica, valeu? É isso aí. Tentou lacrar e passar pano pra outras cenas de outros animes, mas aqui nós não passamos panos. Quando é ruim, é tudo ruim. Passa pano aí agora pra cena do Ichigo lá, derrotado pelo Askinak levar, com o poder do Rei das Almas, super, hiper, mega poderoso, lutou com o Yubahara, e ainda caiu pro Askin. Passa o pano aí agora pra essa cena aí. Eu quero ver o circo pegar fogo nesse caralho. Brincadeiras à parte, galera. Tentei fazer um vídeo aqui mais divertido possível. Inscreva-se lá no canal dele, que ele faz vídeos, caralho, excelentes. Inclusive, Narrativando, cadê o vídeo de Berserk? Não posso viver sem seus vídeos de Berserk. E faça um vídeo também sobre Kengan Ashura. Tô esperando até hoje você fazer um vídeo sobre Kengan Ashura, meu parceiro. Eu acho que um vídeo seu do Kengan Ashura vai ser excelente. 1 hora aqui refutando, narrativando em algumas coisas, e muitas eu concordei também. Inscreva-se lá no canal dele, que o cara é muito massa, sabe? Sempre responde todo mundo com respeito e tudo mais. Obrigado por assistir até aqui, se você assistiu. E tamo junto. Inscreva-se aí que vamos fazer mais vídeos aqui. E tamo junto, valeu, muito obrigado. Inscreva-se no meu canal, inscreva-se no dele. Comenta aí, você se divertiu com Devil May Cry? Eu só quero saber isso. Se divertiu? E até a próxima, brigadão.